No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Aqui, Joalac, falando do Rio de Janeiro, com minha amiga e parceira Nina Lemos, enviada especial de Piraí, de Berlim para Piraí. Nina, tudo bom? Quer dizer, tudo bom não, né? Tudo bom é aquele dia que não tá tudo bom. Oi, Nina. Olá, Jô, não tá tudo bom, tá tudo péssimo. Eu li um Twitter do Paulo Vieira, que eu acho que resume bem o que a gente tá sentindo hoje, né? Que era assim, quem não acordou com raiva, não acordou. A gente tá falando, obviamente, né? Se você estiver vivo, você sabe do que estamos falando. Estamos gravando na quarta-feira, o dia seguinte à pior chacina feita pela polícia na história do Brasil. É um dia que vai entrar para a história como uma tragédia contra os direitos humanos, uma tragédia que mostra o racismo, a violência policial, e mostra, não sei nem mais o que, Jô. É tão terrível que é difícil de definir. Eu acho que a gente ainda está naquele estado, né, de choque, né, e de vergonha e de dor, e também de querendo entender o que é possível ser feito, né, para também não ficar assistindo só como se isso fosse aceitável, né, Nina? Sim, os números vão aumentando, né? Porque ontem, quando a gente escreveu esse roteiro, por exemplo, eram 65 mortos. Só que aconteceu essa coisa louca, bizarra, triste, que os próprios moradores foram recolher os corpos, né? Eu lembrei muito do crioulo, né? Contar os corpos e sorrir, né? Literalmente, os moradores estavam contando os corpos, os familiares e amigos foram recolher os corpos na mata e acharam mais de 60 corpos. E o número cresceu para mais de 120 mortos. Isso é oficial, né, Jô? Porque muita gente eles jogam, eles enterram, como aconteceu há 15 anos na chacina do Alemão, né? Sim, tem muita gente desaparecida também, né? Eu acho que os próprios familiares ainda não reconheceram, né? Hoje ia ter todo esse trabalho de reconhecimento dos mortos que estão já no IML ou que estão sendo levados para lá. Dizem, né, que esse número vai passar de 200, realmente é a maior chacina do Brasil, né? Acho que Carandiru, que era a maior, acho que teve 111 mortos, né? 111. E a gente já ultrapassou muito. Agora, é muito louco, né, Nina? Porque nosso podcast, né, não é o fim do mundo. A gente, às vezes, vai caindo nesse buraco de é muito fim do mundo, né? Em alguns momentos, a gente tenta mudar de assunto, né? Falar, caramba, tá, tipo, pesado demais. E a gente tinha, no começo da semana, pensado em fazer uma coisa que a gente ia conseguir um alívio cômico, né, da vida, e que a gente ia fazer um episódio que faremos em algum outro momento sobre o jovem místico, né? A gente estava trocando figurinhas e rindo, e de repente isso cai como uma bomba, né? Uma terça-feira que realmente vai ficar para a história. Agora, é muito doido como começou a nossa terça, né, Nina? E logo cedo de manhã, antes da gente entender o que estava acontecendo, né, e começar a ter ciência, a gente já tinha um spoiler que o dia não seria um dia qualquer, porque até em Piraí coisas aconteciam, né? E eu nem tinha acordado direito quando eu recebi esse áudio da Nina, que a gente vai tocar agora. Tiroteio em Piraí, Laura, eu juro, facada, tiroteio, morto. Eu tô andando com a tô nervosa, com a Laura no meio da rua, a gente começou a ouvir tiro. A gente saiu correndo, gritando, chamando polícia. A polícia matou um bandido e eu ainda briguei com os bolsominions, que falaram que bandido bom era bandido bom. Te juro por Deus. Jô, isso nunca aconteceu aqui em Piraí. Você vê que eu tava tão louca, que eu tava com a Laura, minha prima, e eu confundo os nomes e falo, Laura, você não acredita que aconteceu? Eu tava muito nervosa, porque tinha acabado de acontecer. Eu tô em Piraí, que é uma cidade mínima, é uma cidade muito pequena, é uma cidade extremamente segura, aqui não acontece nada, a criminalidade é baixíssima, parece que não existe a violência que existe no Brasil, né? Aqui você pode usar celular na rua a hora que você quer, você pode deixar a sua porta de casa aberta, não acontece nada, se você esquecer a carteira te devolvem, é tipo um paraíso mesmo da segurança. E do SUS, que também funciona muito bem aqui. Então é uma ilhazinha assim do interior que funciona muito bem como cidade, sabe? E nunca acontece nada. E aí ontem um homem foi esfaqueado, tem um atentado, um homem foi esfaqueado até a morte, morreu.
E a assistente desse homem também levou uma facada, está na UTI. Eu estava na hora do lado, eu vi tudo. E eu mandei esse áudio porque tinha acabado de acontecer. A gente ficou na rua gritando polícia, ouvindo a mulher que tinha sido atacada, berrando por socorro. Foi uma coisa horrível. E ficamos ali chamando polícia, polícia. E a polícia chegou. E quando a polícia chegou, a gente deu assim 2 segundos e a gente começou a ouvir tiro. Muito alto. E a gente saiu correndo pela rua de Piraí e ficou abrigada numa loja, deitada tipo no chão. Tipo uma coisa que eu nunca pensei viver aqui. E foi muito chocante. É claro, óbvio, que a pessoa, esse homem que foi lá e atacou, ele tinha que ser preso, ele tinha que pagar pelo crime dele, você não pode atacar. Eu soube até que ele já tinha feito um ataque feminicida, já devia estar preso, não devia estar solto. Mas a polícia não pode chegar atirando e matar alguém no meio da rua às 10 da manhã. E foi muito rápido, foi assim, polícia chegou, pá, 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 muito tiro. Nesse calor de pânico, todo mundo ali, na hora que tentando entender o que aconteceu, eu ouço isso. Ainda bem que a polícia matou. Bandido bom é bandido morto. E aí eu já briguei na rua. Porque aí você vira e fala o óbvio, que é o tema desse podcast, que é: não existe pena de morte no Brasil. Ponto. Não existe pena de morte no Brasil. Quando a gente fala isso, a gente só está seguindo a lei. É muito louco. Porque aí ficaram, vocês de esquerda. E hoje, depois dessa chacina, até a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? É um péssimo dia para sair na rua no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro. Porque você vai sair, você vai ouvir que bandido bom é bandido morto. Vão te xingar de esquerdalha. Tudo aquilo assim, volta um revival de 2018. Sendo que nós, esquerdalhas, como a mulher me falou ontem na rua, na verdade a gente é legalista, Jô. A gente está defendendo a lei. Sim. E cada vez está ficando mais claro, né, que o objetivo dessa operação sem sucesso algum, né? O objetivo era um objetivo político, porque se a gente pensar um retrospecto rápido do que vem acontecendo nos últimos meses, né? Teve o julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro preso, condenado, né? Preso na prisão domiciliar, depois foi condenado, né? Agora tá nessa coisa dos embargos e tal. Depois a gente ficou discutindo a anistia, ele foi, né? Daí depois veio a PEC da bandidagem, depois veio a coisa do imposto de renda, ou seja, foram meses que a gente estava ali, até quando veio a coisa do Trump, das tarifas. Isso já reverteu, né? Ou seja, o Lula estava acabando de vir, né, desse encontro com o Trump, que foi super bom pra gente e tal, ou seja, tava todo mundo quieto ali da direita, né? E aí, de repente, surge como mágica o tema preferido da extrema-direita, bandido bom, bandido morto, que realmente toma os noticiários com esse resultado dessa maior chacina do Brasil. A gente vê na própria condução do dia de ontem e hoje também as forças políticas, né, da direita se movimentando realmente para jogar isso no colo do governo, falar que o governo, eles pediram ajuda, o governo não ajudou, né? Desde o começo, ali o Cláudio Castro falou que tinha pedido blindados e que eles não deram, e depois os blindados era de outro dia, ele que não pediu porque sabia que eles iam negar. Só que assim, logo quando ele joga isso já vira notícia, né? Isso já vira um noticiário, já vira aquela fake news. Então, assim, tem todo esse desenho nítido de uma operação criada para realmente trazer esse tema do terrorista narcotraficante, que tem até a ver com Trump, né? E o resultado é uma chacina, são dois complexos, né, duas favelas, 2 complexos de favela, com a gente acompanhando hoje imagens tristíssimas, com 4 policiais mortos, sem falar nas famílias de todos os mortos, dos policiais ou dos civis, ou de quem era bandido, porque não tem pena de morte no Brasil, ou de quem não era bandido, mas foi pego ali no tiroteio, né, ou da mulher que levou o tiro porque estava na academia. Ou seja, tudo isso para quê? O Rio está um lugar mais seguro? Não, o Rio não está um lugar mais seguro, não foi resolvido nada. Prenderam menos fuzis que naquelas operações que pegaram fuzil na casa lá do Rony Lessa, entendeu? Do amigo do Rony Lessa, né? O Comando Vermelho continua, tudo bem, foi afetado, né? Foi um golpe, mas continua com o seu poderio. Então é uma coisa assim, que era simplesmente, entendeu? Uma tentativa de mobilizar a opinião pública com esse tema que realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né, Nina? Funcionou, né? Funcionou. Isso que eu falo, funcionou. Porque hoje, poucos minutos antes de começar esse podcast, eu já quase tive outra briga na rua. Sim.
né? Uma amiga da minha mãe ali, que é bolsonarista, começou a conversar comigo, a gente estava lamentando a tragédia aqui de Piraí, né? Piraí imita o mundo, né? Porque esse é um microcosmo. E ela falou, porque o Lula disse, e já ia botar a culpa da pessoa, né, terrorista aqui, sei lá o que esse homem é do assassino de Piraí, o Lula. É muito louco mesmo. Eu lembro, João, uma coisa que para mim me marcou muito. Há 15 anos, quando teve a tomada do Alemão, que a polícia fez uma chacina horrível e enterrou um monte de corpo, lembra? Sim. Eu tenho uma prima e ela estava fazendo residência de medicina e ela falou que eles estavam preparados para receber muito ferido, né? Assim, esquema de emergência máxima, e que não chegou ninguém. E ela me falou rindo, porque eles já enterraram tudo por lá mesmo. E ela estava se formando em medicina. E eu expliquei para ela, eu consegui ter uma calma esse dia, que hoje em dia eu não tenho, de falar, olha, não podia ser morto. Mas como assim não? Era bandido. E aí eu expliquei para ela tudo isso de que não existe pena de morte no Brasil. E foi até surpreendente. Ela é bolsonarista e votou no Bolsonaro, né? Claro que não mudou tanto assim, mas depois ela me falou, você é muito inteligente. Então, sei lá, talvez a gente deva, às vezes, tentar conversar com as pessoas. Mas tem dia que não dá. Eu tô num grau hoje que eu tenho que ficar trancada em casa. Porque se alguém falar isso comigo, eu vou brigar. Eu não consigo. Agora, é bizarro a gente ter que sempre começar essa discussão falando que nós não defendemos bandido, né? Porque, assim, realmente o recorte é para cair nisso. Tá defendendo bandido, né? A Benedita, né, tem feito falas maravilhosas. Benedita da Silva, deputada federal do Rio de Janeiro e nossa musa, rainha, essa mulher incrível. Ela ontem fez uma fala muito potente ali, um discurso, né, na Câmara dos Vereadores, ali no púlpito. E hoje eu vi uma entrevista coletiva que os deputados do nosso campo, né, do PT, PCdoB e PSOL, deram uma coletiva que falaram juntos. E aí o Raymond, né, ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, falou, e depois todos falaram. E Bené, quando fez uma outra fala também maravilhosa, contou, né, que quando ela era governadora, né, no período que ela foi governadora, era a época da morte do Tim Lopes, Fernandinho Beiramar e Elisa Maluco foram presos sem invasão de favela, né? Então, assim, é vendido que o único jeito de você confrontar com um comando, uma força, né, uma força de uma facção criminosa, é você entrando numa favela e fazendo isso, quando a gente sabe que não é isso, né? Estamos falando muito agora da operação que teve do PCC em São Paulo, que era atacando, né, uma facção criminosa também através dos investimentos, da lavagem de dinheiro, né, onde não se dispara nenhum tiro, né, mas em todo discurso você tem que explicar e reafirmar e dizer que você não está apoiando o bandido. Realmente é cansativo, né? Mas a gente sabe que isso é preciso, porque a todo tempo eles vão querer polarizar desse jeito. Tá apoiando o bandido, né? Então, realmente é cansativo. Eu acho que a gente até pode fazer um corte aqui de uma fala da Bené, porque ela fez uma fala muito legal sobre quem mora na favela, né? Pra gente é de doer, de vir essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Nina, você cobriu o Carandiru, não cobriu? Eu cobri muitas rebeliões no Carandiru, rebelião na FEBEM, é uma coisa horrível, piores coberturas jornalísticas que eu já tive na vida, de ver o Padre Júlio, ele era a única, já estava super nativa, ele era a única pessoa que entrava no complexo presidiário. Sim. E uma vez o Padre Júlio, ele botava assim, ele se expunha muito, assim, era uma loucura. Ele rezava, ele ficava do lado de fora, rezando com as famílias dos presos. Era uma coisa muito forte. Eu lembrei, na verdade, do Carandiru, daquela foto
horrível e mais icônica, né, dos corpos, que quem fez foi a nossa amiga Marlene Bergamo. Pois é. Ela me contou até como ela fez essa foto já. Ela entrou com a câmera, acho que no bolso, sabe? E numa hora ali ela conseguiu disfarçadamente fazer aquela foto, porque ela estava junto com a polícia. Aquela foto não poderia ter sido feita. E essa imagem que a gente tem hoje dos corpos que os moradores carregaram está rodando o mundo, né? O Gerd, meu parceiro, acabou de me mandar essa foto no Jornal Nacional lá da Alemanha. E é tão forte quanto, né? Então eu acho que é realmente um dia tão triste quanto. E isso que você estava falando do bandido, né? Da favela, eu vi um vídeo, agora há pouco, muito impressionante, de uma mãe, né? De um dos mortos, de um dos assassinados, chorando muito. E ela falava assim, eu só queria que meu filho tivesse sido preso. Sim. Se ele errou, ele tem que pagar. Eu queria que meu filho pagasse, preso. E aí ela conta que na hora que ela viu, né, a loucura do massacre acontecendo, porque eles levaram todo mundo para matar num bosque, né? Isso é coisa de guerra, isso não é polícia não, né? Não é policial. E ela foi atrás e com a carteira de identidade dele e ficou implorando para a polícia, falando, pelo amor de Deus, prendam meu filho. Eu quero que ele seja preso, eu sei que ele errou, não estou defendendo meu filho. Sim. Ele errou e ele merece pagar, sendo preso. E ela falava, eu não estou defendendo nem o meu filho pelo que ele fez. Eu só acho que ele devia ter sido preso. E que aí o policial não fez nada e o filho dela foi torturado e morto. E ela foi encontrar minha ML com marca de tortura. E é muito forte, né? Você vê uma mãe chorando, falando, eu só queria que meu filho fosse preso. Sim. É muito difícil, né? E é impressionante como realmente... hoje eu estava andando na rua, assim, um pouco que eu andei na rua... E você vê no rosto das pessoas, entendeu? Essa perplexidade, esse estado de choque, né? Assim, para mim o dia de ontem foi super diferente, né? Porque eu tinha acordado com essa mensagem da Nina, eu estava trabalhando de manhã, obcecada aqui, tentando preencher relatórios para conseguir inscrever um projeto na Lei Rouanet, então estava tipo assim, virou uma obsessão no final de semana. E eu falei com a Nina rapidamente e estava nesse mundinho de objetivos, justificativas e orçamentos. E uma hora eu vi um vídeo que era da mulher que foi atingida na academia, mas é tão doido como a gente, enquanto morador do Rio de Janeiro, normaliza isso, que eu vi rapidamente isso no Instagram e eu vi, entendeu? Eu não entendi direito o que era, falei, caraca, uma bala perdida. E isso passou, sabe? Eu não virei e falei, gente, uma mulher foi atingida fazendo ginástica, entendeu? Eu olhei e tal. E daí, em algum momento, eu entendi que estava tendo uma operação, mas também não estava envolvida aqui. Eu fui para a rua e eu tinha uma atividade que eu ia ter, que eu ia pro Vidigal, ia passar o dia lá, numa atividade que a gente ia fazer que chama Politilagem, que é como se fosse um sarau político, e o Ninho, que é esse meu amigo que é lá do Vidigal, ele tinha combinado que ele ia receber uma jurista palestina, uma mulher super incrível, Rula Shadid, uma palestina, que estava indo no Vidigal justamente para fazer essa troca, né, de falar de similaridades, né? A gente sabe que toda política, necropolítica que se aplica aqui na favela tem muita tecnologia israelense, tem muita coisa que é parecida. Então tem essa troca, né? Tem a Gisele Martins, que é uma mega comunicadora foda da Maré, que ela fala muito disso, né? Ela tá muito nesse front também da coisa da Palestina, e daí ia ter essa atividade e eu fui. Quando eu entrei no Uber, e eu moro aqui na Gávea, para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, que é bem uma reta, né, do Vidigal, é bem rapidinho. Nesse curto trajeto, tava ligado o rádio, né, e aí que eu fui entendendo o que estava acontecendo, né, assim, meio que estavam fechando as ruas, e eu só fui ver as imagens de noite, né, Nina? É muito doido, tipo assim, 410 atravessado ali na entrada do bairro de Fátima, na Lapa, entendeu? Assim, realmente... Só que daí eu cheguei lá e a gente optou por manter nossa atividade, né? Que muita gente acabou não comparecendo, mas a gente manteve, até o Ninho falou que acho que seria um ato de resistência, né, e tal. E a gente foi andar no Vidigal com ela, enfim, e ela contou, né, que ela achava que as favelas tinham muito a ver com os campos de refugiado, assim, arquitetonicamente, né, assim, a única diferença é que
Vidigal também tem muita árvore, né, lá, e nos campos de refugiados não eram assim e tal, mas a própria construção, a coisa da fiação, né, e depois a gente ficou numa roda de conversa até de noite, né, e trocando, e de vez em quando a gente via uma coisa ou outra, alguém, né, assim, tinha gente que tinha vindo lá do Jacarezinho, né, e estava preocupado porque tinham fechado as estações de metrô, então estava isso, mas eu fiquei quase num mundo paralelo que a gente optou por não ficar consumindo, vendo tudo na televisão, porque a gente queria fazer essa atividade que a gente achava que era importante, né? A gente não queria cancelar porque era a única oportunidade de fazer esse encontro. E aí, quando eu desci e cheguei, né, fui voltar para casa, realmente, era tipo umas 8 da noite, a cidade estava, tipo assim, deserta, né, assim, não tinha ninguém na rua, assim. Eu comecei a ver um pouco, mas eu optei também por não ficar, né, já estava de noite, né, tenho tido muita insônia, falei, não vou ficar consumindo isso muito, né, eu vi algumas coisas no Instagram, e aí hoje eu acordei com insônia, né? Acordei 4h30 da manhã, não consegui dormir. E logo cedo eu comecei a ver voz das comunidades, tipo, lá. E o Papo Reto, eles fazendo live lá naquela cena terrível, né? Assim, aí realmente é muito difícil, né, Nina? É realmente um sofrimento coletivo, né? Mesmo que a gente não é morador de favela, mas também temos amigos, né? Eu vi amigos meus que são lá do Alemão, do Complexo da Penha, tipo assim, devastados, né? Assim, é muito difícil. E eu acho que é um sofrimento que a gente, né, sente junto, né? E também uma responsabilidade conjunta de o que fazer com isso, né, Nina? E a gente é ser humano, né? Sim. E você estava falando isso da Palestina, eu estava lembrando da Nael, aquela minha Uhum. amiga israelense, que eu tenho uma amiga que a gente dividiu apartamento em Berlim, a Nael, maravilhosa, inclusive ela mora no momento em Israel. E quando a gente morava junta, a gente teve muita conversa comparando a faixa de Gaza, que isso foi lá 2017, foi bem antes, né, do genocídio, e a gente via muita similaridade, Jô. Eu mostrei para ela foto de favela, aí ela me mostrava de Gaza, e tinha muito essa sensação, né, de eu ser uma pessoa branca do asfalto, e ela ser uma pessoa branca de Israel. Mas não é porque ela é uma pessoa de Israel que ela não reconhecia o absurdo, que ela reconhecia e reconhece até hoje morando lá. E não é porque que a gente é branco do asfalto que a gente também não reconhece, né? Inclusive é nossa obrigação, que a gente tem que usar o nosso privilégio para alguma coisa, pelo amor de Deus. A Gisele, que é essa comunicadora foda, até o filme dela ganhou melhor documentário, que é justamente sobre a ocupação militar da Maré. Ela fez um post hoje que eu acho que fala muito dessa coisa que eles falam que a operação foi um sucesso, né? Daí ela fez assim, o que é uma operação policial de sucesso ou fracasso? Significa que vocês apoiam operação de sucesso, entre aspas, na favela? O que seria uma operação de sucesso? No asfalto, as pessoas apoiam que suas casas sejam invadidas também, mas sem mortos? Isso seria um sucesso, asfalto? Seria um sucesso organizações legalistas? O tráfico não está na favela, está nos grandes poderes no asfalto. Não pode ter caveirão e nem tanque de guerra nas favelas, né? Porque realmente isso é apresentado como se fosse uma solução, né? E quase como se quem morasse na favela, sinto muito, você tá no meio do tiroteio e você tá aí no como é que fala? No dano eventual, né? Como é que chama aquela palavra? Dano colateral. Você assume ao morar numa favela onde você não tem uma outra opção, porque ninguém mora na favela, porque podendo, né, morar no asfalto, né? Você já nasce sendo o dano colateral. É realmente uma situação muito bizarra, né, Nina? E essa naturalização da letalidade policial, né? Na semana passada, tinha passado aqui na Câmara Estadual, né, dos Deputados, na Alerj, que é um lugar conhecido por ter uma bancada, tanto aqui no Rio de Janeiro, na Alerj, quanto na Câmara dos Vereadores, uma bancada com milhões de figuras envolvidas com ações ilícitas, ou seja, bandidagem, né? E aí a Alerj, esse lugar, né,
bizarro, eles aprovaram a volta dessa gratificação que chamam de gratificação faroeste, né? Que era uma gratificação de até 150% para policiais que neutralizarem criminosos. Uma coisa que é contra a lei, né? Sabidamente, obviamente. E aí o Cláudio Castro acabou vetando, porque realmente isso é contra a lei, né? Mas é essa alerge e é esse pessoal que está hoje se vangloriando e tendo orgasmos diante dessa tragédia, né? Assim, a gente, num grupo. E é um ganho político para a extrema-direita, além de tudo. Nina, você até viu uns dados, né, sobre letalidade policial em outros lugares, né? Gente, é chocante. E você vê que está tudo errado. Dá vontade de... Quando você vê os dados, tá tudo errado. Tem que parar o Brasil mesmo. Parar o Brasil, acabou. É muito chocante. Vou citar a Alemanha porque eu moro lá. E a Alemanha, que é um lugar que a gente vê em vídeos, né? A polícia extremamente violenta com manifestantes. A polícia, não estou defendendo a polícia alemã de jeito nenhum. Mas, na Alemanha, a média de mortes pela polícia são 15 pessoas por ano. Que loucura. E no Rio, eles mataram só nessa operação cerca de 200 ontem. Ano passado, policiais militares e civis mataram um total de 6.243 pessoas no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais pessoas são mortas pela polícia. Ele só perde para Filipinas. A Venezuela, que todo mundo fala, e realmente o número da Venezuela é altíssimo também, viu, Jô? É horrível. É 5.286, mas o Brasil ganha da Venezuela também. Tá? O Brasil já virou uma Venezuela, queridos, faz tempo. No Canadá, são 35 mortes por ano. E nos Estados Unidos, que o número é super alto, né, que é um lugar que tem um estado policial super violento, no pior ano, que foi 2023, a polícia matou 1.176. E na França, esse país da Europa, é tipo assim, 20, 30, 16. Por quê? Porque policial não anda armado assim. Até esses policiais que você vê nas manifestações da Alemanha sendo mega agressivos e horrorosos e racistas, eles não estão com arma, né, gente? Imagina se tivesse. E se pudesse atirar, o que é a tragédia que não ia ser? Sim. Então, assim, é um lugar extremamente perigoso, o Brasil, por causa da polícia. E outra, Ju, e assim, é óbvio, para quem mora na favela, é um pesadelo. As pessoas vivem numa guerra constante todo dia. Criança que jogada aqueles vídeos que a gente vê de criança no chão, se escondendo de bala perdida, e a gente também sempre naturaliza isso. Agora, até para quem mora no asfalto, né, Jô? Assim, vamos falar, a gente é carioca, criada em Botafogo. Sim. A gente conhece som de bala, super. E não é normal conhecer som de bala. As pessoas que não são do Rio, que são de outros estados, e pessoas que moram em outros países, elas nunca ouviram. Sim. Não é louco você pensar que tem gente que nunca ouviu um tiro? Não... A gente aqui conhece de longe. Realmente é muito, muito naturalizado, né? Ontem até foi doido quando a gente estava lá embaixo na Niemeyer, antes de subir no Vidigal esperando a galera chegar. Tinha um cara com um fuzil ali na calçada. E aí a Rula olhou e tava obviamente, né, um clima tenso, né? Assim, frente ao que aconteceria, né? E ela olhou, um cara que tava com um fuzil. E ela olhou e falou, tem um policial ali, porque, né, com um fuzil. E daí alguém falou, não, esse cara fica aí todo dia. A gente aqui no Rio de Janeiro é muito normal a gente ver fuzil na rua, né? A polícia anda com fuzil pra fora ali no carro de polícia, né? O cara fica com fuzil ali na entrada do arpoador, Jô. Na entrada do arpoador no verão tem vários policiais com fuzil. E a gente realmente normalizou. E eu vejo muito isso quando vem, às vezes, gente de fora, do Brasil mesmo, né? Amigo que não é do Rio de Janeiro e não está habituado. E aí você vê como realmente esse estado policial do Rio é uma coisa bizarra, mas que em algum momento a gente naturalizou, né? Essa coisa da polícia, acho que ainda tem uma questão que é, além da letalidade da polícia, o quanto também, né, existem registros de envolvimento policial, né? Então, eu acho que isso é uma super questão para qualquer pensamento sobre rumos de segurança pública, né? Isso é realmente uma coisa difícil, porque também tem, né, o envolvimento de forças policiais, né, na cidade toda, né?
acordos, né, etc, etc. E eu tenho uma situação da vida que é super suco do Rio de Janeiro. Uma época eu trabalhava no Jornal Globo e eu ficava até muito tarde, né? Ficava até muito tarde na redação. E eu tinha começado a aprender a dirigir, então era tipo, voltava de noite de carro. E eu tinha que passar ali perto do Sambódromo. Só que eu tava aprendendo a dirigir, então eu era bem lerdinha, assim, né? E tinha uma hora que você tinha que parar num lugar e que vinha carro por um lado, entendeu? Sabe? Você tinha que fazer uma curvinha e tinham carros que vinham também, tudo para pegar o túnel Santa Bárbara. E aí, como eu era lerdinha, eu, tipo assim, não ia no flow, entendeu? Eu ficava ali esperando não ter nenhum carro para eu não conseguir. E um dia eu tava debaixo desse lugar e bateu assim no meu carro, toque, toque, toque. E eu tava ouvindo Haiti do Caetano Veloso, toda uma cena louca. Fui assaltada, abri o vidro do carro, assalto. Daí eu me lembro que eu abri minha carteira e eu fui dando coisas aleatórias, né? Porque você entra num bug. Então eu dei dinheiro, dei um cartão da depiladora, entendeu? Tipo um bug. Fui assaltada, o cara foi embora, daí com o pé tremendo, né, consegui pegar o túnel e tal. Daí no outro dia eu falei, gente, eu não vou passar lá de jeito nenhum, que eu sou nerdinho, vou ficar debaixo do viaduto, vou ser assaltada. Eu fiz um outro caminho que eu passava por trás da Presidente Vargas, num lugar que era meio ermo, assim, mas eu ia dar tipo uma volta, assim, num viaduto, e não ia parar, entendeu? Não tinha sinal. Eu falei, vou por ali, que daí tarará. O primeiro dia que eu passei, o primeiro dia, beleza. No segundo dia, quando eu virei nesse lugar, que era assim, era meio atrás da Presidente Vargas, você não estava visível para quem estava na Presidente Vargas. Quando eu viro, blitz da polícia, nesse lugar que ninguém estava me vendo. Tremendo, passei na minha sorte que veio um carro atrás e a polícia me liberou. Quando chegou no outro dia, eu falei, gente, eu vou qual lugar que eu vou? Eu vou pelo lugar que tem o assalto ou vou pelo lugar que tem uma blitz obscura? E aí eu falei, eu vou pelo lugar do assalto, porque, entendeu? Porque eu sei que é um assalto, entendeu? O negócio, a blitz estranha, num lugar que ninguém tá te vendo, você sozinha, prefiro ser assaltada. E daí, claro, eu aprendi a não ser lerdinha e que eu tinha que ir desacelerando e aprendi lá. Mas é muito doido, porque a polícia, assim, não é que você tá... É uma força policial que imprime segurança pra gente, até pra mim, entendeu? Uma branca da Zona Sul, entendeu, né? Se até eu posso ter medo da polícia, a gente sabe que a polícia, ela entra na favela invadindo casa, matando qualquer um, né? Depois esses policiais vão a julgamento e eles são, muitas vezes o julgamento é feito ali até na polícia e tem estatísticas de como eles são inocentados, entendeu? Assim, vários desses casos que até comovem a opinião pública e tal, quando chega lá na frente, mesmo estando óbvio que a polícia atirou e matou uma criança, uma mulher grávida, numa coisa totalmente sem respeito à vida, né, das pessoas, depois eles são soltos, porque daí foi sob forte emoção, estava correndo perigo, entendeu? Sempre essa galera acaba ilesa, né? Então, assim, realmente uma situação onde isso é normalizado, que a polícia vai entrar na favela, se tiver alguém, ela vai matar, depois ela vai entender se aquela pessoa é bandido, se não é, entendeu? Ou se também estava no meio do tiroteio quem mandou, entendeu? Então, realmente, é muito, muito difícil, né? Agora, é difícil também o nosso lado de como a esquerda reagir, né, Nina? Eu vi que o Lula se manifestou falando que estava chocado, que era uma barbaridade. A ONU se manifestou, né, que a ONU seja de esquerda. Eu acho que a esquerda tem que ser completamente contra isso, Jô. Não tem... Sim, claro, mas eu acho que tem uma dificuldade também, não nisso da chacina, mas realmente é um problema em como esse buraco é tão fundo, entendeu? Da segurança pública? Do Rio? Isso eu não ouso da ideia. Não, também não ouso da ideia. Porque é muito difícil solucionar esse problema. Mas é uma situação em que realmente, entendeu? Por isso que eles usam isso, eles falam assim, gente, entendeu? E tem mais, né? O Cláudio Castro, né, que liderou essa chacina, podemos dizer assim. Que é bolsonarista, a gente tem sempre que lembrar. É um bolsonarista que ele era um cantor gospel com cara de sonso, que
botaram ele ali, bota aí você, porque na verdade queriam ele. Ele era cantor gospel. Ele é cantor gospel, alguém falou assim, bota esse homenzinho aí, porque ele era vice, né? Daí o candidato era o Witzel. Mas bota esse aí, desse partido aí, só para entrar na coalizão. E aí quando o Witzel sofreu impeachment, ele virou esse governador, entendeu? E na época ainda do governo Bolsonaro, teve um fundo de segurança pública, tem milhões, tem mais de 100, era um fundo que ele foi rendendo e virou 300 milhões de reais. E que esse Cláudio Castro tem 140 milhões de dinheiros, entendeu? Do dinheiro federal para ele usar em prol da segurança do estado do Rio de Janeiro. Esse dinheiro não foi usado, 140 milhões de dinheiros. Então, realmente, nos 4, 5 anos que esse cara está governando, o Rio de Janeiro não virou um lugar mais seguro, ele não fez nada. Pelo contrário, é um lugar que estava cada vez mais violento, né? E eu acho que a gente, para sair na rua e se jogar, realmente fazendo muita vista grossa para o que pode acontecer, né? Porque realmente a chapa está quente, entendeu? Só que ele teve 4 anos para oferecer alguma solução, e se ainda contar os anos do Witzel, são quase 8 anos, né? De governo, onde não se ofereceu nenhuma solução para a violência do Rio de Janeiro, pelo contrário, né? Só que de alguma forma, como eles são líderes, ao mesmo tempo, né? Tão bizarro que ao mesmo tempo essas pessoas, bandido bom, bandido morto, eles estão ao mesmo tempo no Twitter pedindo direitos humanos, né? Para essa galera do 8 de janeiro, né? Eles que sempre foram contra o pessoal dos direitos humanos, né? De repente, com a coisa da anistia e do Bolsonaro, todo mundo preso, eles começaram a falar, não, mas isso é tortura, mas e os direitos humanos? Uma coisa que eles sempre acharam que não devia existir. Só que aí, quando o direito humano, na verdade, é de uma pessoa preta, moradora de favela, também já não vale, né? Então, assim, é uma situação super complexa de um cara que não fez porra nenhuma pela segurança e que resolveu deixar como marca do seu mandato, né? Merda, entendeu? 200 pessoas chacinadas, assim, muito... Jô, é muito grave, né? Um país que vira essa expressão, galera dos direitos humanos, como se isso fosse ruim. Sim. Isso é muito bizarro. A gente ser acusado de ser dos direitos humanos é uma coisa, realmente, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Então é isso, gente. A gente queria ter feito um programa que a gente, né, tinha programado, que a gente ia rir de jovens místicos e da cerimônia do cacau, mas a vida, às vezes, é difícil demais para a gente ter outro assunto que não seja olhar para isso, ficar com vergonha, né, Nina? Ficar devastado e procurar soluções. Com raiva. Eu ia falar que eu ia contar para vocês que eu fui na Carreta Furacão, que foi maravilhoso, foi o melhor momento dos meus 3 meses. Mas isso vai ficar para outro episódio, porque hoje, como todo o Brasil, a gente está em clima de velório. Por hoje é só, esperamos voltar semana que vem com um pouco mais de possibilidade de ter bom humor, porque hoje não há. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.